Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui então com uma pessoa muito especial. Tô aqui com a Edilene, que é uma pessoa que passou pelo processo de coach de relacionamento, hipnoterapia, e ela teve um resultado tão grande que eu convidei ela para compartilhar a sua vida. E ela muito generosamente aceitou. E eu tô muito feliz de estar aqui para, enfim, para a gente ver esses saltos na vida. Então, Edilene, se apresente aqui para as pessoas. Bom dia, Pablo, tudo bem? Então, gente, eu sou Edilene, eu tenho 50 anos de idade, eu sou aqui do norte do Brasil. E assim, eu fui uma pessoa que passei por um processo muito difícil, um processo doloroso. Eu vim de hoje, assim, estou aqui por causa de um processo de um relacionamento que me afetou muito emocionalmente. E assim, hoje eu estou aqui para contar um pouco dessa minha história, dividir com vocês, né? Obrigado, Pablo, pelo convite. Eu estou assim imensamente feliz, muito grata de estar aqui com você, de ser lembrada por você e assim dos momentos maravilhosos que nós passamos juntos. Nossa, eu sempre lembro. Na verdade, muitas vezes eu falo, olha, eu atendo mulheres lindas, bem-sucedidas, mulheres de sucesso, mas que vivem nos seus relacionamentos coisas que, enfim, que não são tão bacanas assim, né? E muitas vezes quando eu falo isso, eu lembro de ti e de tantas outras pessoas. Então, me conta como é que estavam os teus relacionamentos quando tu me encontraste. Então, quando eu te encontrei, como a gente já havia conversado, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, tá? Eu vinha vindo de um casamento de 26 anos. E depois desse casamento, eu acabei me envolvendo com uma pessoa. Fiquei 4 anos vivendo uma relação de praticamente um novo casamento. E assim, durante esse período, a minha relação era uma relação muito conturbada. Por que era conturbada? Porque nós tínhamos muitas divergências de valores. Valores, momentos de vida. Então, não que essa pessoa não prestasse, mas o momento que ela estava vivendo e a nossa diferença de idade, nossa diferença de mundo era muito grande e eu não conseguia perceber. Então, assim, durante esse período todo, a gente começou a se relacionar e tal. E daí, uma relação totalmente destroçada, assim, destruída, entre términos, idas e vindas, e todo tipo De, é, de, de, de abuso, né? de abuso emocional, entendeu? Tanto da minha parte quanto da dele e tal. Ok. Passou um tempo e a gente. E assim, nessas indas e vindas, ele acabou voltando, porque ele também era separado, eu já separado, e ele também separado. E ele acabou voltando com a esposa dele. Após 5 anos de término, ele acabou reatando. Nesse período da nossa separação, ele acabou reatando com a esposa. Depois que ele se reatou essa relação com a esposa, a gente acabou, como sempre, se reencontrando novamente. E novamente nós começamos a nos relacionar. Eu até falo, assim, até brinco já depois conversando, que nós vivemos todas as possibilidades de uma relação, do namoro ao casamento, ao amante, a ser amante, né? Porque eu saí do posto de mulher e passei a ser amante. Assim, eu passei a ser amante de uma relação que já era minha, entendeu? E a gente ainda tinha aquilo. E isso me causou uma avalanche emocional, aquilo me acabou emocionalmente. Por quê? Porque aquilo afetou os meus valores morais, aquilo afetou a minha autoestima, né? Então, assim, foram muitas perdas no mesmo momento, entendeu? Então, assim, aquela dor da perda, aquilo era assim como se fosse uma dor física. Então, ao mesmo tempo, como eu não queria perder, eu me sujeitava a uma situação que me fazia mal, né? Então, assim, não era eu era uma amante escrachada. Era, de uma certa forma, era uma amante escrachada. Porque no momento que você assume uma relação com uma outra pessoa, você começa a viver com aquela outra pessoa, mas você continua mantendo a relação comigo, com outra pessoa, você se tornou, quer dizer, eu me tornei a amante. E o pior de tudo, que era assim que eu me sentia, né? Então, isso me causou sérias feridas emocionais. E como é Lembra bem? que. Sim, eu lembro. Como eu cheguei em você.
Pode né? falar. Sim. Como eu cheguei em você. E aí eu passando nesse turbilhão de emoções e muito sofrimento, como eu já vi, como você sabe, aí eu afetei as minhas relações com os meus familiares, né? Eu afetei a minha relação de trabalho. Assim, as outras áreas da minha vida, elas estavam totalmente desconectadas, enfim, né? Como é Então, que assim, era a tua relação familiar? Os teus pais, tua mãe aceitavam essa relação? Como é que era isso? quando a gente namorava, normal, a minha mãe aceitava. Mas a minha mãe sempre dizia: Edilene, esse rapaz não é para você, né? Ela conseguia enxergar aquela questão do contexto de vida, né? Que eu que estava dentro da ilha não enxergava. Esse rapaz não é para você. Olha, ele ainda tem uma filha pequena, ele é mais jovem que você. Enfim, ela colocava determinadas coisas, né? Os históricos familiares que eram diferentes e tal. E eu continuava insistindo, né? Eu continuava insistindo. Não, ela dizia que não, aí que eu queria provar que eu ia dar certo, que ia dar certo, que eu ia dar conta, que era assim, entendeu? Então, quanto mais ela dizia, olha, isso não é para você, quer dizer, naquele intuito materno de querer proteger o filho, de entender, aí que eu me colocava contra, entendeu? Aí que aquilo me estimulava a ter que lutar mais ainda por aquilo. E assim, e naquela minha luta, eu acabava me sujeitando a situações que me machucavam profundamente. Ótimo, incrível. Então, o que aconteceu? Aí eu já, assim, no auge do desespero e tal, e lendo muito e buscando, sabe? Eu estava naquela fase, assim, de buscando ajuda e, assim, tentando, se não vou buscar uma terapia, eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, e aquela busca, sabe? Uma busca física, até uma busca física que eu falo. E aí eu comecei a pesquisar, né? Então eu comecei a pesquisar e aí foi quando eu encontrei o teu trabalho, né? Dentre os milhares que tinham na internet, eu comecei a pesquisar o trabalho de todos, assisti os vídeos, comecei a uma busca, né? Pelo perfil, pelo modelo de trabalho, né? E aquilo precisava me agradar. E aí foi quando eu encontrei você. Nossa, que incrível. Aí, encontrei você, te mandei uma mensagem, né? E aí você muito educadamente me retornou, né? Perguntando a uma pessoa, me lembro na época, me ligou e perguntou se, assim, perguntou se podia me ajudar e tal, e quando é que a gente podia conversar. Aí foi a primeira vez que nós conversamos, né? Eu não sei se você lembra, porque eu já falei com você naquele dia, né? Que eu nunca fui uma pessoa assim chorona. Eu já falei contigo, assim, no meio da conversa eu desabei de tanto chorar, né? Aquele pedido assim, me socorre, me ajuda. Não sei se tu lembras disso. Aham, E aí foi quando a gente começou, né? Montamos as nossas sessões e tal. E assim, eu entendi a questão da disciplina, eu entendia que eu precisava ter aquele foco, porque ninguém ia me ajudar se eu não tivesse disposta, né? Eu não poderia pegar e dizer assim, não, Pablo, tu vai, né, tu és mágico. Não, eu precisava estar ali, entregue, né? Me doando para que você pudesse aplicar e eu absorver as transformações. E foi ótimo. aquele maravilhoso, né? Que eu não esqueço até hoje. Sempre que eu passo naquele lugar onde foi o dia que a gente conversou, né? E para mim aquilo é um gatilho emocional muito grande, porque aquilo assim, sabe? Sempre que eu chego ali, aquilo me inspira, porque para mim foi um momento de recomeço. Eu começo a enxergar aquilo assim como um recomeço e foi foi muito gratificante. É muito gratificante até hoje. Ai, que incrível, eu tô muito feliz. E aí, no nosso trabalho, tu descobriu algo da tua infância. E o que tu descobriste? Então, assim, no decorrer do nosso trabalho, né? Uma das coisas assim para mim foi muito impactante foi aquele, como eu já havia falado para você antes, eu não conseguia me reconhecer, né? Quando eu me olhava no espelho, eu não conseguia me reconhecer. As minhas atitudes não eram daquela pessoa que eu construí uma vida inteira. E aí foi quando eu descobri as questões da minha infância. Na minha infância, eu encontrei, quer dizer, eu reencontrei uma outra pessoa, né? Aquela Edilene, aquela menina mimada, aquela menina teimosa, né? Aquela menina carente, assim, quando eu falo aquela menina teimosa, é porque quando a minha mãe dizia assim, olha, não vai, não sobe em tal lugar.
Aí que eu subia, entendeu? Então, assim, olha, não vai fazer tal coisa. Aí eu sempre perguntava, mas por que ela não quer que eu faça? Não, eu preciso fazer isso para eu saber o que, que tem ali. Entendeu? Então, se ela dissesse assim, olha, não vai, não bota o dedo na tomada, aí eu ficava, por que eu não vou botar o dedo na tomada? Eu ia lá e colocava para ver o que, que era, né? Então, isso acabou que num determinado momento da minha vida, aquilo aflorou de novo. E quando eu comecei a perceber, eu Só, estava. só, é porque tem uma história que é muito boa, né? A história do poço, lembra como é que foi aquela história? Sim, sim, é exatamente. Lembrou disso? Pois é. Então, assim, a minha mãe falou assim uma vez para mim. Nós tínhamos ido para um sítio e a minha mãe falou assim: olha, daqui você não passa, tá? Edilene, para cá não, aqui é perigoso, não é para ir, tá? Aí tá, eu, aham. Não era aquilo, não era assim uma forma consciente, aquilo era, sabe? Parece aquilo me despertava. Aí, o que que eu fiz? Corri, brinquei. Fui passar exatamente onde ela falou. Quando eu passei, ele era um poço. E ele era coberto com uma tela de arame. E aquele arame, ele estava totalmente podre, estragado, né? Já consumido pela ferrugem. Eu varei no poço. Eu pisei no arame e varei. E eu varei e fiquei segura, assim, com a mão. Parecia uma coisa assim de filme. E aquele arame cortou toda a minha perna. Toda. E o meu tio foi e me tirou assim pelo braço, eu ainda menina, né? Me tirou pelo braço com a perna toda cortada. Né? Eu fiz um talho assim do calcanhar até a coxa com arame. Então era aquela questão da teimosia, ou seja, eu precisava sofrer, eu precisava ter que, sabe, que sentir dor para eu não fazer. E tinha Entendeu? aquela. E aí, Ela falou, né? Menina, você é teimosa, né? Ela dizia isso. sim, aí pois é, aí na minha relação com ela, Edilene, você é teimosa, eu falo as coisas para você, você não faz, né? Por que você é tão teimosa? E aquilo era aquela afirmação, entendeu? Aquele processo afirmativo, tipo, você é teimosa. Chegou um momento que eu comecei a acreditar plenamente que eu era uma pessoa teimosa, entendeu? Que quanto mais ela dizia, você é teimosa, aí eu agia daquela forma, E aí, entendeu? e E aí ela, ainda que aquilo me causasse prejuízo, eu era teimosa. Então, por que eu ia sair daquilo? Por que eu ia deixar de ser teimosa, já que eu era teimosa? Eu assumi, aceitei a capa da teimosia na infância, lá atrás, entendeu? Quando a minha mãe falava assim não sei o que e tal, Edilene isso, Edilene... A Edilene é muito teimosa, a Edilene é teimosa. Então, eu descobri aquela teimosa. Quando eu me assumi como a teimosa, né, isso teve um reflexo no meu futuro, né, no meu presente, aliás. Isso teve um reflexo no meu presente. E aí dentro desse processo de dor, de sofrimento, quem eu descobri? Eu descobri a teimosa. Ou seja, eu estava ali urrando de dor, mas eu era teimosa, entendeu? Eu era teimosa. Eu estava sofrendo, mas eu era teimosa, entendeu? Então, fazendo aquilo por teimosia. Então, isso. isso foi uma coisa assim que foi muito, muito impactante, essa descoberta, né? Eu me reencontrar com aquela menina, né? Com aquela teimosa do poço, né? E, Isso aí aí- foi muito, assim, muito impactante, muito transformador na minha vida. e como tu cuidou da tua criança? Tu disse pra ela que. O que tu disse É, pra ela, pra ela deixar de ser teimosa? então, a primeira coisa que eu fiz, né, assim, eu sempre, quando eu conto isso para alguém, eu falo a primeira coisa da disciplina, porque a gente falando assim, parece que as pessoas não entendem, mas isso é meio loucura. Não, gente, não é loucura, sabe? Na realidade, nós somos uma pessoa, mas nós somos compostas de várias, né? Nós somos compostos de momentos de vida diferentes. E muitas vezes eu me vi falando, é uma ferramenta, uma técnica, né? Que você me ensinou e me auxiliou na condução dessa técnica, que era falar com essa menina, né? Eu consegui apartar, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar essa menina, sabe? Realmente estabelecer o perdão, sabe? Então, eu precisei perdoar essa criança, né? Teimosa, mimada, e depois foi o afeto, né? Então, assim, sempre que essa... Por quê? Porque, na realidade, essa menina teimosa, ela era uma menina carente. Na realidade, ela teimava porque ela queria atenção, sabe? Sabe? Cada vez que ela era lembrada como teimosa, primeiro ela era lembrada. E eu não conseguia entender isso. Então, toda vez que
eu me perdoava, ou toda vez que eu fazia alguma coisa que quando eu conversava com essa menina, a primeira coisa eu abraçava aquela menina, entendeu? Então o abraço, tipo assim, eu tô aqui, sabe? Eu não te abandonei, sabe? Eu tô aqui com você. E com o tempo, isso aí era uma constância, né? Então, assim, foi aquele processo que a gente veio tratando do passado para o presente, né? Então, o que que essa menina queria? Ela queria um abraço. O que que essa menina queria? Ela queria um afeto. O que que essa menina queria? Ela queria uma atenção, sabe? E só que nesse momento, a pessoa que podia dar essa atenção para ela era eu. Não era mais a minha mãe ou meu pai, né? Era eu. Eu que dava isso daí. Então, isso aí foi uma descoberta muito transformadora na minha vida. Nossa, Assim, maravilhoso, maravilhoso te ouvir isso. E aí, quando tu cuidou, tu abraçou da tua criança, entendeu? Qual foi o reflexo que tu teve na tua vida? Não, teve outra, no nosso processo, teve outra coisa muito impactante, né? Que foi quando a gente cria uma metáfora de um animal, quem que você estava sendo? Você lembra dessa parte? lembro, claro, lembro sim. Então, assim, você tinha me perguntado, né, para eu fazer uma associação, né, uma metáfora de um animal. E como eu falei para você, eu me sentia uma galinha. Aí você fala, não, Edilene, por que uma galinha? Porque o meu universo, ele era muito pequeno, sabe? Eu me via assim, presa. Eu não conseguia voar. Assim, por que uma galinha? Porque eu me olhava e via que eu tinha asas, eu tinha pena, né? Eu tinha tudo, mas eu não conseguia voar. Então, não adiantava nada daquilo, né? Então, eu enxergava as minhas limitações, totalmente limitada. E, e ao longo desse processo, né, já a gente fazendo aquela comparação, quem eu me tornei? Eu me tornei uma águia, né? Lembra, assim, isso é uma coisa assim que é uma coisa que a gente mesmo precisa, foram as minhas escolhas, né? Isso por que uma águia? Porque eu passei a fazer voos mais altos, eu passei a me olhar de forma diferente, né? Eu comecei a entender que o meu futuro não era voar, fazer voos altos, escalar grandes montanhas, e que o meu futuro não estava em ir para uma panela, entendeu? Então, assim, foram coisas que foram transformando a minha vida, transformando muito, muito, muito. E, Assim, eu lembro bem o período que a gente começou, que eu comecei a sentir isso, que começou a haver essa mudança, né? A questão do primeiro do meu comportamento. Eu não sei se tu lembras que quando eu falei para você assim, ah, Edilene, em que momento você se sente uma galinha? Quando você falou assim, que eu muito sofrida, eu dizia que eu não conseguia resistir a determinadas coisas, né? E assim, o que aconteceu? Nesse processo, voltando um pouco para o que tinha acontecido, o que foi que me levou, me causou tudo isso, quando eu passei de namorada, de mulher para amante, era um processo que eu sofria muito. Então, assim, toda vez que acontecia aquilo, eu me sentia pequenina, eu me sentia, sabe, presa, eu me sentia realmente uma galinha. É, então, toda vez que ele me ligava, eu nunca conseguia dizer não. Eu não conseguia enxergar um horizonte a partir da porta do galinheiro, entendeu? Era assim, como se o meu mundo fosse aquele. Mas eu não era, sabe? Mas eu não era aquilo. Mas eu me sentia dessa forma. E aí uma vez eu falava assim, Pablo, mas por quê? Porque eu não quero, mas toda vez que ele liga, eu atendo, toda vez que ele quer me procurar, eu não consigo dizer não, e aquilo ia me causando esses transtornos, né? E aí eu lembro bem do primeiro dia que eu falei assim, Pablo, eu tenho uma coisa muito, né, uma vitória para contar, né? Que foi a primeira vez com que ele me ligou e eu falei, não, não, eu não quero. Não, não quero te ver, não, não é assim. Esse não para mim, ele foi muito transformador. Eu acho assim, foi o não, foi quando eu saí da porta do galinheiro, sabe? Foi assim foi a linha divisória, porque até então eu não conseguia dizer não. Eu aceitava tudo de forma com medo da perda, sabe? Medo das minhas limitações, medo de um monte de coisa, e eu não tinha nem noção de que eram todos os meus medos, né? Eu não conseguia entender isso.
E assim, isso foi muito transformador na minha vida, muito, 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 demais. Né? Eu me empoderar, né? Então, como é que eu estou me sentindo? Me sinto uma pessoa empoderada, né? E o teu empoderamento, ele não está na tua beleza física, o teu empoderamento, ele está no teu estado emocional, sabe? O teu estado emocional é que te dá o poder. É você racionalizar os seus sentimentos, é você entender o momento de vida que você está vivendo. Isso para mim foi muito importante, muito transformador. Nossa, que incrível, né? Deixou de ser a galinha que tinha aquele galo lá, cheio de compartilhando várias galinhas e aí tu virou uma águia que voa livre no alto da montanha. Que maravilhoso! Isso foi muito inspirador. Eu fiquei assim alucinado vendo isso acontecer. E agora, como é que tá a tua vida agora depois disso? Me conta das tuas transformações que aconteceram depois que tu virou uma águia. O que está acontecendo de Então, assim, a transformador? minha vida mudou de uma forma assim, nossa, muito, muito importante. O que acontecia? O meu estado emocional, ele acabava afetando tudo, como eu falei, né, de uma forma geral. E eu não conseguia entender, eu não conseguia ver, como eu te falei, né, eu não conseguia me olhar no espelho e enxergar a pessoa que eu era. Né? Eu não conseguia enxergar, poxa, que eu era uma mulher de 50 anos, que eu estava muito bem fisicamente, que eu era uma pessoa muito amada, que eu era uma pessoa muito querida, que eu tinha muitos amigos, que eu tinha um mundo inteiro, né? Então, assim, o meu mundo ele se resumiu àquele galinheiro que eu não conseguia enxergar as outras possibilidades. Quando eu falo de outras possibilidades, é de uma maneira geral. Então, assim, a minha vida mudou totalmente. Eu viajei, me cuidei, sabe? Eu voltei a praticar esporte, eu encontrei novos amigos, eu fiz novas amizades. E, assim, o principal, hoje eu sou uma pessoa dona de mim mesma, entendeu? Hoje eu posso fazer exatamente o que eu quero, lógico, dadas outros tipos de limitações que são tempo, enfim. Mas hoje eu sou uma pessoa totalmente livre, livre. Quando eu falo a liberdade, eu falo o seguinte: você tem totalmente o direito de escolha de fazer o que você quiser. Né? Aqui a gente não está para julgar ninguém, para dizer assim, não, porque ser amante é errado. Não, não é errado. A questão do certo e do errado é muito uma questão de contexto e ponto de vista. Né? Como eu já tinha te falado, foi uma situação assim, eu virei amante de uma pessoa que já era que eu era a principal. Então, na realidade, assim, se você não era aquele contexto de eu conheci uma pessoa que era casada, não foi isso. Então, assim, você precisa se aceitar em todos os teus contextos de vida, né? E não te julgar por isso. Você precisa entender o que vai te fazer bem, o que não vai te causar transtorno emocional, né? O equilíbrio de todos os pratozinhos da tua vida estarem, né, totalmente cobertos, isso é fundamental, né? E assim, eu só vim entender isso após a terapia. E assim, o que aconteceu? Por que eu fui procurar o Pablo? Por que eu fui procurar o coach? Porque assim, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, eu entendo as ferramentas de coach como sendo as mais rápidas, as mais eficientes, entendeu? E assim, a qualquer momento tudo pode mudar. Eu nunca esqueço dessa frase. A qualquer momento tudo pode mudar. Então eu precisava, num momento da minha vida, dar uma volta de 180 graus, né? Então assim, ou para um lado, ou para o outro, ou para frente, ou para trás, eu precisava mudar, né? E era fundamental que eu tivesse essa ajuda naquele momento. Então, por isso que eu busquei as ferramentas. E hoje, como é que eu me enxergo? Eu me enxergo uma pessoa totalmente plena, diferente, empoderada. Quando eu falo empoderada, é empoderada de mim mesma, entendeu? Dona do meu sorriso, dona das minhas escolhas, certas ou erradas, vão ser as minhas escolhas, sabe? Aquela menina que tinha dentro de mim, ela não morreu, ela continua. Mas ela foi amadurecendo, entendeu? Assim, porque na realidade, em muitos eventos, a gente pula muitas etapas da nossa vida. E a nossa infância, ela vai ser refletida no nosso futuro, no nosso presente. Então, esse momento era muito importante para mim. Eu precisava, em todo esse contexto, eu encontrei aquela menina do passado que refletia o meu futuro, né? Então, assim, esse processo foi extremamente importante, extremamente transformador. E hoje que eu sou? Hoje eu sou uma pessoa plena. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou uma pessoa que eu não choro mais.
hoje eu consigo olhar para a ferida e ela não me causa dor, sabe? Então, você olhar para o que te machuca, saber que aquilo te machuca, mas aquilo não causa dor, poxa, eu fico assim, nossa, a dose de anestesia foi muito forte, né? Então, assim, isso é importante, porque não tem nada pior do que uma dor física, né? Aquela dor que destrói a tua alma. Não é nem assim uma dor física, é uma dor emocional, né? Aquilo destruía a minha alma, aquilo destruía a minha autoestima, aquilo era um motivo eu não conseguia sair daquela laminha. E hoje, totalmente diferente, né? Hoje eu posso falar com a pessoa, eu posso conversar com a pessoa, mas eu sou eu, entendeu? Eu não precisei ficar inimiga de ninguém, eu não precisei simplesmente dizer eu odeio aquela pessoa, eu não preciso definir a imagem daquela pessoa. Isso para mim era uma coisa importante, sabe? No momento que eu entendi que as mudanças elas precisavam sair de mim, eu não tenho por que dizer, porque fulano tem esse defeito, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Na realidade, quando eu fazia dessa forma, eu estava querendo me dar uma desculpa para que eu não quisesse. Só que não adianta, né? Eu precisava mudar dentro de mim. Então, ele pode ter os defeitos, ele pode ter as virtudes, mas eu preciso olhar de forma tranquila. E isso eu consegui. E hoje, assim, estou aqui, estou feliz, né? Foi, assim, foram muitos ganhos que eu ganhei, os meus ganhos pessoais, os meus ganhos emocionais, né? Sabe? A minha amizade, olha, o fato de eu estar aqui hoje, a gente recebeu um reconhecimento, né? Como eu te disse quando nós conversamos da outra vez, eu me sinto hoje num pódio, sabe? Eu me sinto sendo condecorada. Então, isso é uma coisa, assim, muito, 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 muito gratificante. Demais, demais. Eu me sinto outra pessoa, Pablo. Eu hoje sou uma outra pessoa. Há um ano atrás, vai fazer um ano agora, né? Eu era eu era um outro ser. Hoje eu sou uma outra pessoa, sabe? Isso não tem preço. Que maravilhoso. Me conta também, eu lembro da tua produtividade. Como é que foi a tua produtividade depois? Porque foi um bônus, né? A gente não trabalhou sua produtividade, mas ela acabou vindo. Como é que foi isso? Sim, sim, foi o meu bônus, né? Então, assim, no meu trabalho as coisas mudaram muito, né? As ferramentas, tudo que eu tinha aplicado na minha vida pessoal, eu apliquei de uma forma como um todo, né? Então, assim, me entender, assim, profissionalmente para mim foi muito bom, né? E profissionalmente, pessoalmente, quando, assim, eu digo, não, preciso voltar a correr, o que que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto disso? Não, então por que eu não vou fazer isso? Não, eu vou fazer isso dessa forma. Então, foram muitos ganhos, né? Viajei, fui fazer uma viagem internacional, sabe? Muitas coisas que aconteceram que, se não tivesse acontecido esse processo, isso ia passar, olha, por mim, eu nem ia. É como seria? Já faz um ano. Se a gente não tivesse encontrado, como teria sido esse ano? Olha, assim, teria sido muito difícil, teria sido cruel. Teria sido um ano de muito choro, de muito sofrimento, de muita mesmice, sabe? Muita mesmice. Eu estaria como a gente comenta muito no meu trabalho, eu estaria naquela laminha, sabe? Sabe quando você está naquela pocinha e diz assim, eu tenho que sair dessa lama, mas você não para de bater e quando mais lama você faz, então eu estaria naquela laminha, sabe? Então, assim, foram muitos ganhos, muitos, 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 sabe? Muita gratidão, né, meu amigo? Muita gratidão. Com Que não é todo certeza. mundo que está disposto a pagar um preço contigo, a te escutar, sabe? De forma tão entregue, sabe? De forma a que sabe, a estar contigo naquelas horas que você precisa. Isso é muito importante. Ai, que bom, que bom. Nossa, Edilene, eu te reconheço muito, muito por ter se permitido viver a transformação, por ter encontrado a pequena Edilene e ter abraçado ela. E ela não é mais uma menina teimosa que se Não, prejudica para manter a teimosinha, mas não, agora ela é uma menina livre, que pode fazer o que ela exato. quer, Que ela absolutamente o que ela quer. E isso não tem preço na nossa vida. Que bom. E agora não é mais aquela galinha presa no galinheiro, não. Agora é uma águia que voa livre, voa alto, até que caça, a caça que quiser. Lembra que você dizia isso? é, eu ia te falar uma coisa referente a isso, sabe? Porque assim, você se sente tão livre que você fala assim, poxa, mas e aí, Edilene, e os novos relacionamentos? Eu sempre falo isso para as pessoas que convivem comigo, que a questão da escolha,
ela não está em você ter que sair e buscar logo um outro relacionamento, em ter que se envolver com uma outra pessoa, sabe? Você é tão livre a ponto de dizer assim, não, eu preciso primeiro sarar as minhas feridas, sabe? Eu preciso primeiro esquecer todo esse processo emocional ruim, né? E até nisso, porque se você permitir, a sociedade te cobra, as pessoas te cobram um novo relacionamento. Ai, não, mas ela só vai estar bem, ela só vai estar feliz se ela estiver namorando uma outra pessoa, ela só vai estar bem se ela estiver com alguém, né? E não é isso. Eu acho que esse período da gente entender, primeiro, a passagem desse luto, né, que foi muito importante, entender o teu momento emocional para que aquilo, para que o passado ele não venha refletir no teu presente, e você precisa desse tempo, sabe? E assim, e eu hoje usando tudo que eu aprendi, usando a pessoa que eu sou, o poder que eu tenho sobre mim mesma, eu fiz uma escolha, né? E essa escolha é primeiro estar namorando comigo, entendeu? O primeiro grande relacionamento ele tem que ser comigo. O primeiro amor é o amor próprio, né? Isso não é um clichê, né? Isso é uma verdade. O primeiro amor é o amor próprio. Para você estar livre para viver novas relações ou assim novas, falando assim, se envolver emocionalmente com uma pessoa, você tem que estar segura. E assim, essa segurança eu tenho tratado ela com muita responsabilidade. Mas não é por causa dos outros, é por causa de mim, né? Não é trauma nenhum, nada. É uma escolha, né? Então, antes, quando a gente vai falar alguma coisa desse jeito, a pessoa, ai, mas fulana ficou traumatizada. Não, gente, não é trauma, sabe? É escolha, né? Então, escolha aquilo que você acha que vai lhe fazer bem, né? Estar só com você mesmo é uma escolha, né? Então você precisa muitas vezes desse momento. E eu entendi uma coisa que também vindo a questão do passado, né? Eu passei muitos anos casada, eu vim numa relação de 26 anos de casado, mais 4 de um novo relacionamento, né? Então aí a gente está falando de 30 anos. Então o costume, então você tratar esse costume, então a gente precisa tratar com respeito. Primeiro respeito é a gente tratar a gente com respeito. Então hoje por que eu tô uma pessoa feliz? Porque eu faço as minhas escolhas, né? Eu estou feliz porque eu consigo fazer, eu consigo. Toda vez que eu estou envolvida em um sentimento, assim, qualquer sentimento que seja, o primeiro exercício que eu faço é racionalizar aquele sentimento. Quando eu racionalizo, eu consigo ter uma visão diferente dele. Não, mas aí eu vou agir dessa forma. E hoje as minhas atitudes são mais sensatas. Hoje o meu poder de entendimento ele é muito maior, né? É muito gratificante para mim escutar até da pessoa que me fez sofrer, Edilene, você é uma pessoa muito inteligente, sabe? Você é uma pessoa diferenciada. Mas por quê? Porque aquela pessoa me viu esmagada e depois me viu, sabe, num outro patamar de vida. Mas isso nada mais foi do que uma escolha minha. Uma escolha sem culpa, uma escolha sem medos. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder aquilo. Não, não vou perder. Eu vou sempre ganhar em mim, entendeu? É isso. Que show, maravilhoso. Nossa, adorei, adorei essa nossa conversa. Obrigado pela tua generosidade, pela tua autoexpressão e pela tua liberdade de compartilhar a tua vida, né? Sem vergonha, dizer, olha, a minha vida foi assim e ela melhorou. E, enfim, quanto mais compartilha, mais livre eu te percebo. E muito obrigado Eu mesmo. te agradeço, meu amigo, uma eterna gratidão por você, sabe? Sempre, como eu falei, às vezes quando a gente terminava, você perguntava o que era. Eu falei assim, você é um anjo para mim, né? Porque eu acho assim que não é nada acontece assim por acaso na vida da gente, né? Tem sempre aquele lado assim que, sabe, que, nossa, que te transforma. E eu sou muito grata para você, por tudo, né? Pela amizade, por tudo que ficou, né? Por essa amizade que mesmo longe, né, do outro lado do Brasil, mas assim, essa amizade que se estendeu, esse carinho, esse afeto enorme. Sou muito grata por você por tudo. E como eu falei para você, assim, te reconheço pelo profissional que você é, te reconheço pelo teu trabalho, pela tua dedicação, sabe? Reconheço por tudo, pela tua pontualidade, sabe? Pelo teu respeito, né? Isso é, isso é uma coisa assim que não tem palavras, tá?
Vou estar Nossa, sempre aqui, sempre que você precisar. Você sabe que você pode contar comigo. gratidão, muita gratidão. Nossa, eu nem sei o que dizer. Então tá bom. Um abraço apertado. Vamos ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração, tá? Fica com Deus, tá? E sempre que precisar, você sabe que você pode contar comigo, tá Tá bom? bom, tu também. Um beijo. Beijo.